Você já sentiu sua mente em guerra? Pensamentos se chocando, ideias que não se encaixam, e aquela sensação de estar perdido dentro da própria cabeça? Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não plantar as sementes certas, o caos toma conta. Neste vídeo você vai descobrir o método oculto de Napoleon Hill para transformar confusão em clareza, caos em direção, dúvida em poder. Prepare-se para entender o que poucos compreenderam. Quem domina a mente, domina o destino. Antes de mergulharmos nas ideias mais profundas de Hill, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, revelamos os segredos mentais dos maiores pensadores da história, ensinamentos que podem mudar sua forma de pensar, agir e viver. Agora, respire fundo, silencie tudo ao redor e permita que cada palavra deste vídeo reorganize o seu interior. Vamos juntos do caos à clareza. Napoleon Hill dizia que o primeiro inimigo do sucesso não é a pobreza, nem a falta de oportunidades, é a confusão mental. Aquela névoa invisível que consome a energia, rouba o foco e destrói a confiança. É a sensação de estar sempre ocupado, mas sem avançar. De pensar demais e agir de menos. De se sentir esgotado antes mesmo de começar o dia. E o mais assustador, a maioria das pessoas vive assim sem perceber. Elas acordam, olham o celular, mergulham em notificações, e logo sua mente está fragmentada em 1000 pedaços. Hill chamava isso de ruído interior, o som dos pensamentos desordenados que tomam conta do cérebro, quando ele não é dirigido conscientemente. Ele acreditava que uma mente sem propósito definido é como um navio sem leme, à deriva em um mar de distrações. O mundo moderno apenas intensificou isso. Cada notificação, cada comparação nas redes sociais, cada preocupação com o futuro é uma pequena corrente que prende a mente ao caos. E quanto mais você tenta se libertar sem entender a origem, mais preso fica. Mas Hill descobriu algo que poucos entenderam. A confusão mental é o primeiro sintoma de uma mente sem comando. Ele dizia que o ser humano tem o poder de dirigir seus pensamentos, mas que quase ninguém usa esse poder. Em vez de escolher o que pensar, as pessoas reagem. Em vez de dominar, são dominadas. E isso cria uma ilusão perigosa, a de que o problema está no mundo, quando, na verdade, está dentro da mente. Imagine a mente como um escritório. Cada pensamento é um funcionário. Quando você não assume o papel de chefe, cada funcionário faz o que quer. Um fala sobre o passado, outro grita sobre o futuro, outro se preocupa com o que os outros pensam. O resultado? Caos, confusão e paralisia. A solução, dizia Hill, começa com um simples ato: voltar a assumir o comando da própria mente. Isso significa observar os pensamentos, não se perder neles. Significa entender que você não é o caos. Você é aquele que pode reorganizá-lo. Napoleon Hill aplicava esse princípio todas as manhãs. Antes de começar o dia, ele fazia o que chamava de reunião mental. Fechava os olhos e visualizava sua mente como um conselho. Chamava seus conselheiros imaginários, figuras como Lincoln, Edison e Carnegie, e refletia sobre seus conselhos. Era mais que uma técnica, era um ritual de clareza. Ele não começava o dia reagindo, mas definindo o comando do pensamento. O segredo é que a clareza não surge sozinha, ela é construída. Hill dizia: a mente, quando disciplinada, é a ferramenta mais poderosa do universo. Mas quando deixada ao acaso, é o próprio destruidor. Por isso, o primeiro passo de seu método oculto é identificar o ruído. Saber o que dentro de você está confundindo a direção. Pode ser medo, dúvida, indecisão, culpa ou até a pressão por resultados imediatos. Cada um desses pensamentos é uma âncora. E enquanto você não reconhece suas âncoras mentais, o navio da sua vida não se move. Por isso, Hill insistia: comece dominando o invisível. Domine o que ninguém vê. Seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos.
porque é lá que nasce a verdadeira clareza. Ele acreditava que a mente é uma central de comando espiritual e que tudo o que você vive no mundo físico começa como uma ideia clara ou confusa dentro de você. Agora, feche os olhos por um instante e observe seu interior. Há ruído? Há correria? Há vozes que dizem, você não consegue? Essas vozes não são você. Elas são ecos de um sistema mental sem direção. Hill chamava esse estado de mente hipnotizada pelo ambiente. E só há uma forma de escapar, reconstruindo o comando interno. O caos mental é o sinal de que você perdeu o centro. A clareza é a prova de que você o recuperou. O método oculto de Napoleon Hill começa exatamente aqui, quando você decide parar de reagir e começa a direcionar. Napoleon Hill acreditava que o segredo para dominar a mente não estava em ter mais conhecimento, mas em organizar o conhecimento que já se possui. Ele dizia, milhões de pessoas têm informação, mas poucas têm direção. O que separa um sonhador confuso de um realizador determinado é a clareza de propósito, e é aqui que começa o método oculto. Hill chamava esse processo de definiteness of purpose, ou seja, propósito definido. Segundo ele, o caos mental é apenas o reflexo de uma mente que ainda não escolheu um foco central. O primeiro passo do método é escolher um ponto fixo de direção mental. Hill usava uma metáfora poderosa. Imagine um raio de sol atravessando uma lente. Espalhado, ele aquece. Focado, ele queima. A mente funciona da mesma forma. Quando você define um propósito, algo específico, mensurável e emocionalmente forte, toda a sua energia mental começa a se alinhar. Pensamentos que antes competiam, agora cooperam. Ideias que se chocavam, agora se organizam. É o nascimento da clareza. Mas Hill também sabia que não bastava escolher um propósito. Era preciso imprimir esse propósito no subconsciente para que ele se tornasse uma força automática, constante, inabalável. Por isso ele desenvolveu uma técnica que poucos conhecem, descrita em suas anotações pessoais. O ritual da declaração diária. Todas as manhãs e todas as noites, ele repetia em voz alta sua meta principal, visualizando o resultado com todos os detalhes possíveis. A repetição é o martelo que molda o ferro da mente, ele dizia. E quanto mais forte o impacto emocional, mais rápido a mente subconsciente se reorganiza em direção ao que é afirmado. Esse método parece simples, mas é profundamente poderoso. Hill afirmava que, ao repetir uma ideia com fé, você instala uma nova frequência mental. E toda a realidade começa a se reorganizar para responder a essa vibração. Ele observou isso em dezenas de milionários de sua época. Todos tinham um foco único, uma meta cristalina e uma fé inabalável em sua realização. Não importava quanto tempo levasse, a mente deles estava programada para vencer. O segundo passo do método oculto de Hill é o silêncio mental consciente. Ele dizia que a mente barulhenta nunca ouve a própria sabedoria. Por isso, criava períodos diários de introspecção profunda. Desconectava-se do mundo, fechava os olhos e praticava o que chamava de autoanálise criativa. Nesse estado de silêncio, ele fazia perguntas simples, mas poderosas. O que eu realmente quero? O que está me impedindo? Qual é o próximo passo que posso dar hoje? E esperava em silêncio. Ele acreditava que as respostas mais valiosas não vêm do intelecto, mas da parte silenciosa da mente, o subconsciente. Hoje, a ciência confirma isso. Estudos de neurociência mostram que o silêncio reduz o ruído neural e amplia a clareza cognitiva, permitindo que ideias dispersas se conectem de forma mais eficiente. Hill intuía isso muito antes. Ele dizia que o silêncio era o laboratório do pensamento, onde as ideias cruas se transformam em visões nítidas. Portanto, seu método unia dois elementos complementares: declaração com emoção e silêncio com propósito. Um direciona a mente, o outro a purifica. O terceiro passo
É o que Hill chamava de alinhamento emocional. Ele afirmava que a mente e o coração devem vibrar na mesma direção, ou o universo não responde. De nada adianta afirmar riqueza pensando em escassez. De nada adianta desejar sucesso sentindo medo. A clareza mental não é apenas racional, ela é vibracional. É quando o que você pensa, sente e faz estão em perfeita harmonia. Nesse estado, dizia Hill, as forças invisíveis começam a conspirar a seu favor. Para atingir esse estado, ele usava a técnica da emoção intencional. Ao repetir suas afirmações, Hill se esforçava para sentir a emoção de já ter conquistado o que desejava. Ele sabia que o cérebro não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Assim, toda vez que revivia mentalmente o resultado, seu corpo, suas ações e decisões se ajustavam automaticamente à nova identidade que ele estava criando. Mas o ponto mais oculto e menos compreendido de seu método era o que ele chamava de transmutação mental. Hill acreditava que toda energia emocional, inclusive o medo, a raiva e a dúvida, pode ser convertida em poder criativo. Quando você sente algo intenso, essa energia precisa de direção. Se você a despeja em preocupação, ela se transforma em ansiedade. Se você a canaliza para o propósito, ela se transforma em força. A diferença entre confusão e clareza, dizia Hill, é apenas o destino da energia emocional. Por isso ele insistia: nunca lute contra o caos. Use-o como combustível. Quando a mente estiver cheia de pensamentos contraditórios, não fuja. Observe, respire e escolha um foco. Assim como um maestro organiza uma orquestra barulhenta, você aprende a reorganizar o ruído interno até que ele se transforme em harmonia. Esse é o coração do método oculto: transformar o caos em clareza e a energia bruta da mente em direção consciente. E é aqui que começa a verdadeira maestria mental. Quando você percebe que a confusão nunca foi o inimigo, ela sempre foi o convite. O convite para se tornar o comandante do seu próprio pensamento e não apenas um passageiro das circunstâncias. Napoleon Hill acreditava que a mente humana era como um campo fértil e que cada pensamento, palavra e emoção lançada nele se tornava uma semente. Algumas florescem em sucesso, outras em fracasso, dependendo de quem as planta e de como são nutridas. Ele dizia: você não colhe o que deseja, você colhe o que acredita. E é por isso que reprogramar a mente é o ponto central de sua filosofia. Mudar a programação interna para mudar o destino externo. Hill chamou isso de o código mental da prosperidade, uma sequência de princípios que, aplicados com disciplina, transformam completamente a estrutura do pensamento humano. O primeiro princípio desse código é a substituição consciente de pensamentos. Hill afirmava que o cérebro não aceita o vazio. Você não pode simplesmente parar de pensar em algo negativo. Precisa substituir a frequência. Ele dizia: o pensamento é como o ar. Não pode ser removido, apenas trocado. Por isso, quando uma ideia destrutiva surgir, substitua-a imediatamente por uma ideia construtiva. Essa simples prática, repetida dezenas de vezes por dia, muda o padrão vibracional da mente. É o início da reprogramação, transformar reações automáticas em escolhas conscientes. O segundo princípio é o autodiálogo criativo. Hill descobriu que a voz mais influente do universo é a que fala dentro da sua cabeça, e que a maioria das pessoas vive em um diálogo interno de sabotagem. Não sou bom o bastante. Vai dar errado. É tarde demais. Ele chamava isso de hipnose negativa. A solução? Substituir essa voz por uma nova narrativa. Fale com sua mente como um mestre fala com um discípulo, dizia Hill. Ele próprio gravava suas afirmações em voz alta e as ouvia repetidamente, até que seu subconsciente aceitasse aquela nova realidade como verdade. O cérebro aprende por repetição e emoção, e Hill usava ambos como armas de transformação. O terceiro princípio é a visualização dirigida.
Hill afirmava que tudo o que existe no mundo físico antes existiu na mente de alguém. A ponte, a cidade, o império, tudo começou como uma imagem mental clara. Ele acreditava que a mente não cria o que deseja, mas o que visualiza com convicção. Assim, todas as manhãs, Hill fechava os olhos e via sua meta já realizada, não como um sonho distante, mas como uma lembrança antecipada. Ele via os detalhes, sentia as emoções e observava a si mesmo vivendo aquele resultado. A ciência moderna chama isso de ensaio mental, e estudos comprovam que o cérebro ativa as mesmas áreas neuronais da experiência real. Hill descobriu isso décadas antes. A mente se transforma naquilo que imagina com emoção e fé. O quarto princípio é a purificação dos estímulos. Hill alertava que a mente é moldada pelos 5 sentidos. O que você lê, ouve, assiste e com quem convive formam o solo onde suas ideias crescem. Ele dizia: você se torna o resultado das conversas que tem e dos pensamentos que aceita. Por isso, se você vive cercado de pessimismo, medo e fofoca, não é coincidência se sentir drenado. Hill recomendava criar um ambiente de estímulos seletivos, ler livros que elevam, ouvir vozes que inspiram, estar perto de pessoas que vibram em crescimento. Isso não é fuga, é nutrição mental. O subconsciente absorve tudo, e o que ele absorve, ele reproduz. O quinto princípio é o que Hill chamava de autoimagem triunfante. Ele acreditava que o subconsciente atua como um espelho. Você nunca age além da imagem que tem de si mesmo. Se acredita ser pequeno, suas ações encolhem. Se acredita ser capaz, suas decisões se expandem. Por isso, Hill ensinava a reconstruir a autoimagem através de repetições internas. Sou um criador. Sou disciplinado. Sou guiado por uma força maior. Não são palavras mágicas. São comandos mentais. Com o tempo, o subconsciente aceita essa nova identidade e passa a moldar comportamentos e oportunidades de acordo com ela. Hill dizia: o mundo externo é apenas um reflexo da autoimagem interna. Mas o código secreto de Hill ia ainda mais fundo. Ele acreditava que a mente subconsciente é o canal entre o homem e a inteligência infinita. Ou seja, quando sua mente está limpa, focada e emocionalmente alinhada, você se conecta a uma fonte de sabedoria superior, algo que não pode ser explicado, mas sentido. Ideias começam a surgir do nada, sincronicidades aparecem e caminhos improváveis se abrem. Hill via isso acontecer repetidamente entre os grandes realizadores. Ele chamava esse estado de harmonia espiritual da mente, onde o homem deixa de lutar contra o mundo e começa a colaborar com ele. Reprogramar a mente, então, é muito mais do que pensar positivo. É um processo profundo de reconstrução. É apagar os velhos padrões do medo, da dúvida e da escassez e substituí-los por novas ordens mentais de fé, direção e propósito. Hill dizia: o homem se torna aquilo que pensa, mas apenas quando pensa com clareza. Por isso, ele insistia em 3 hábitos diários: refletir com propósito, repetir com emoção e agir com fé. Essa tríade aplicada com constância é o que reconfigura completamente a estrutura da mente. E quando essa reprogramação acontece, algo mágico surge: o silêncio interior. O ruído mental desaparece. O medo perde força. O foco se acende. E o que antes era confusão se transforma em direção. Hill chamava esse estado de consciência criadora, o momento em que a mente deixa de ser o campo de batalha e se torna o trono do comando. É aqui que você percebe que o verdadeiro poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro, esperando por alguém disposto a reorganizá-lo com clareza, disciplina e fé inabalável. Napoleon Hill dizia que pensar é o início, mas agir é o selo da criação. Ele acreditava que clareza sem ação é apenas um sonho lúcido, bonito, mas inútil. O verdadeiro poder surge quando a mente clara se transforma em movimento.
Depois de compreender o método oculto, chega o momento de aplicá-lo na prática, dia após dia, até que se torne parte da sua identidade. Hill afirmava que o sucesso é previsível quando a mente é treinada, disciplinada e orientada para o propósito. Não é sorte, é estrutura mental em ação. O primeiro passo para aplicar o método é ritualizar o comando da mente. Hill recomendava começar cada manhã com o que chamava de Hora do Poder, 60 minutos dedicados apenas à organização interior. Nesse tempo, ele escrevia suas metas, revisava suas afirmações e imaginava com intensidade o resultado desejado. Esse ritual não era místico, era estratégico. Ele dizia que os primeiros pensamentos do dia moldam a frequência da mente e definem o rumo das ações. Por isso, ao acordar, em vez de mergulhar nas distrações, Hill mergulhava em direção. Ele escolhia o foco antes que o mundo o escolhesse por ele. O segundo passo é o que ele chamava de ação direcionada. Muitas pessoas confundem movimento com progresso, mas Hill alertava: atividade não é produtividade. A ação direcionada nasce da clareza. É agir apenas no que contribui para o propósito central. Ele recomendava listar todos os dias as 3 ações mais importantes que aproximam você da sua meta principal. 3, não 30. A simplicidade é o caminho da precisão. Ao cumprir essas tarefas com total presença, você treina o cérebro a associar foco com resultado, disciplina com vitória. Com o tempo, essa prática transforma o caos em um sistema interno de comando. O terceiro passo é blindar a mente das influências negativas. Hill dizia que o maior inimigo do progresso é o medo coletivo. Notícias, opiniões e energias de dúvida têm o poder de contaminar a mente como um vírus. Por isso, ele mantinha o que chamava de círculo de vibração elevada. Pessoas, livros e ambientes que alimentavam sua fé e propósito. Ele entendia que a mente é maleável. O ambiente que você escolhe determina o tipo de pensamento que floresce. Hill aconselhava: defenda sua mente como um rei defende seu trono. Se algo não eleva sua energia, não merece sua atenção. O quarto passo é a auto-observação constante. Hill acreditava que o domínio mental não se conquista de uma vez. Ele se renova a cada dia. Por isso praticava o que chamava de autoanálise noturna. Antes de dormir, ele fazia perguntas a si mesmo. Fui fiel ao meu propósito hoje? Permiti que a confusão voltasse? O que posso melhorar amanhã? Essa prática, feita diariamente, cria um espelho interno. E quanto mais você se observa com honestidade, mais fácil é corrigir desvios antes que virem hábitos. A clareza cresce na mesma medida da consciência. O quinto passo é o cultivo da fé ativa. Hill dizia que a fé é o motor invisível que converte pensamento em realidade, mas não falava de uma fé passiva, e sim de uma confiança construída pela ação contínua. Você não precisa ver o caminho inteiro, apenas o próximo passo, ele escrevia. A clareza não é saber tudo, é saber o suficiente para agir agora. Quando você age, mesmo sem certeza, o universo responde. Novas portas se abrem, novas ideias surgem, e a confusão dá lugar à confiança. Essa é a essência da transformação. Agir mesmo quando o medo ainda sussurra. O sexto e último passo é a persistência emocional. Hill afirmava que a mente humana tende a retornar ao caos quando perde o ritmo da disciplina. É como um músculo. Se você não a treina, ela enfraquece. Por isso, ele insistia em um conceito chamado persistência espiritual. A capacidade de continuar acreditando e aplicando o método, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Ele dizia: o universo testa a clareza antes de recompensá-la. Esse teste vem em forma de dúvidas, atrasos, desafios, mas é justamente aí que a reprogramação se consolida, quando você escolhe permanecer no comando. Com o tempo, algo extraordinário acontece. A confusão desaparece. A mente se torna um campo de calma e poder. As decisões fluem com precisão, as oportunidades parecem coincidências, e a vida se alinha com o propósito.
Hill chamava isso de estado de consciência superior. É quando você deixa de buscar o controle externo e passa a exercer o domínio interno. É a libertação final, o momento em que a clareza não é mais um esforço, mas um estado natural do ser. Quando a mente atinge esse nível de harmonia, tudo ao redor muda. O dinheiro, os relacionamentos, as oportunidades, tudo se ajusta à nova frequência que você emite. E você percebe que o segredo nunca foi mudar o mundo, mas mudar o filtro pelo qual você o enxerga. A clareza, dizia Hill, é o poder de ver o mundo sem distorção. É quando você entende que nada está contra você, apenas respondendo ao que você projeta. Dominar a mente é, portanto, o maior ato de liberdade que um ser humano pode conquistar. Hill resumiu tudo em uma frase que ecoa como uma verdade eterna. A confusão é o preço da falta de propósito. A clareza é a recompensa de quem decide pensar por conta própria. A clareza é o início, mas o verdadeiro poder surge quando ela se transforma em ação. Napoleon Hill dizia que o conhecimento só tem valor quando é organizado e direcionado para um propósito definido. Não adianta ter uma mente clara se você não agir com propósito. A confusão que te prendia antes era feita de dúvidas. Agora, o desafio é o oposto: agir com direção. E é aqui que muitos voltam a tropeçar. Quando finalmente entendem o que querem, deixam o medo da execução tomar o controle. Querem que tudo seja perfeito antes de começar. Mas Hill foi direto. A perfeição é inimiga da ação. Quem espera o momento certo nunca começa. O segredo é agir com o que você tem, no momento em que você está. Pense nisso. A clareza mental sem movimento vira estagnação. Hill ensinava que o universo responde à energia da decisão, não à hesitação. Cada pensamento organizado, quando acompanhado de uma ação, cria um impulso invisível que começa a mover oportunidades em sua direção. E é por isso que as pessoas mais realizadas não são as que têm todas as respostas, mas aquelas que transformam cada pequena certeza em um passo concreto. Hill chamava isso de fusão entre pensamento e propósito, e dizia que esse era o ponto em que o homem comum se tornava extraordinário. É nesse ponto que você deve chegar, quando cada ação se torna uma extensão da sua clareza interior. Então, organize sua mente todas as manhãs. Antes de olhar o celular, pergunte-se: qual é a minha prioridade hoje? Isso é clareza aplicada. E à noite pergunte: eu agi conforme meu propósito? Isso é poder consciente. Se você fizer isso por 21 dias, verá o que Napoleon Hill queria dizer com dominar a mente é dominar a vida. Você vai começar a perceber que o caos externo deixa de te afetar, porque dentro de você existe uma ordem sólida. E quando sua mente está ordenada, o mundo se reorganiza ao seu redor. Napoleon Hill não apenas revelou segredos sobre sucesso, ele mostrou o mapa para transformar confusão em clareza e clareza em poder. Tudo começa dentro de você. Não é sobre o mundo ser mais calmo, é sobre você ser mais centrado. Se este vídeo te fez refletir, inscreva-se agora, porque aqui nós exploramos os ensinamentos ocultos dos maiores mestres da mente e da prosperidade. E lembre-se, o caos é apenas um convite para a ordem. A clareza é o caminho, mas a ação é o poder. Domine sua mente, e o resto da sua vida seguirá o mesmo ritmo.